3I Atlas não é apenas um cometa, ele é único, incomum, misterioso. Em meio a todos os objetos que já cruzaram o nosso sistema solar, ele se destaca como um dos mais enigmáticos já registrados. Se tivéssemos que classificá-lo com base nas anomalias já observadas, ele receberia uma nota 4. E essa é uma pontuação alta, levando em consideração que a chance de algo assim acontecer é de 1 em 500. E então surge a pergunta inevitável: nós, como humanidade, já possuímos a tecnologia e a capacidade de interceptar e investigar algo que poderia ser alienígena? A resposta curta é não, mas o 3I Atlas nos faz repensar essa resposta. Ele desafia tudo o que pensávamos saber sobre visitantes de outras estrelas. E o mais intrigante, talvez nunca mais o vejamos. A história começa no dia 1º de julho. O sistema de monitoramento Atlas, instalado no Chile, detectou um ponto de luz cortando o céu de forma rápida e silenciosa, vindo da direção da constelação de Sagitário, perto do núcleo denso e misterioso da nossa galáxia. Parecia ser apenas mais um cometa distante, uma bola de gelo viajando pelas bordas mais remotas do sistema solar. Mas essa teoria não durou muito. Conforme mais telescópios ao redor do mundo passaram a acompanhá-lo, ficou claro que aquele objeto estava se movendo rápido demais para ser capturado pela gravidade do Sol. Sua trajetória era hiperbólica, ou seja, uma rota aberta vinda do espaço interestelar, destinada a passar por nós e seguir seu caminho sem nunca mais retornar. Por mais impressionante que fosse sua velocidade, o que realmente chamou a atenção dos cientistas não foi isso. O que causou estranheza foi a precisão dessa rota. Normalmente, objetos vindos de fora, como o Oumuamua, chegam de maneira aleatória, cortando o sistema solar de forma abrupta e irregular. Mas o 3I Atlas não. Ele seguia uma rota quase perfeitamente alinhada com o plano da eclíptica, o mesmo plano onde todos os planetas orbitam o Sol, com apenas 5 graus de inclinação, algo raro demais para ser ignorado. Quando os astrônomos refinaram os cálculos, descobriram algo ainda mais intrigante. O 3I Atlas passaria perto de Vênus, depois de Marte e, em seguida, de Júpiter. Uma sequência perfeitamente planejada para realizar assistências gravitacionais, como fazemos ao planejar missões espaciais. Coincidência? Talvez, mas o renomado astrofísico de Harvard, Avi Loeb, estimou que a chance de uma rota dessas acontecer por pura casualidade é de apenas 1 em 20 mil, um número pequeno, mas grande o suficiente para ser levado a sério. Além disso, estimativas iniciais baseadas no brilho e na suposição de que sua superfície fosse rochosa e escura indicavam que o 3I Atlas poderia ter até 20 km de diâmetro, tornando-o o maior objeto interestelar já observado. Durante sua aproximação inicial, ele não mostrava sinais de atividade cometária, nada de jatos de gás, nem desprendimento de poeira, um silêncio absoluto. Quando os astrônomos começaram a refazer a trajetória do 3I Atlas, algo perturbador começou a surgir. Não parecia ser um visitante qualquer. A precisão de sua rota não parecia obra do acaso. Ele seguia um caminho meticulosamente calculado, como se estivesse sendo guiado por algum propósito. Sua órbita retrógrada, movendo-se contra o fluxo normal dos planetas, era característica de um objeto vindo do espaço profundo. No entanto, havia algo que o diferenciava completamente: sua inclinação extremamente baixa, deslizando logo acima do plano da eclíptica, onde orbitam os grandes planetas. Isso por si só já o colocava em uma categoria única. Objetos vindos de outras estrelas geralmente cruzam o sistema solar de forma abrupta, vindo de cima ou de baixo, mas o 3I Atlas parecia estar navegando por um corredor espacial bem conhecido por nós, o mesmo que usamos para lançar sondas, economizar combustível e realizar assistências gravitacionais. Coincidência? Talvez. Mas conforme mais camadas dessa coincidência surgiam, a explicação natural parecia cada vez mais difícil de sustentar. A sua rota seguia um sobrevoo sequencial por Vênus, depois Marte e, finalmente, Júpiter. Exatamente a mesma ordem usada no planejamento de missões interplanetárias. É o tipo de manobra que engenheiros humanos criariam se quisessem explorar o sistema solar de forma eficiente sem pousar em nenhum planeta. Essa semelhança com o planejamento de missões espaciais foi desconfortável demais para ser ignorada. Não havia evidência de que o objeto fosse artificial. Mas a pergunta inevitável continuava a surgir:
Por que um objeto aparentemente natural se moveria com tamanha precisão, quase como se estivesse sendo guiado por algum propósito? Alguns cientistas acreditam que tudo isso não passa de uma mera coincidência estatística, uma rara combinação de fatores gravitacionais. Outros, porém, veem no 3I Atlas um fenômeno sem precedentes, não porque já tenhamos evidências de tecnologia alienígena, mas porque o número de anomalias observadas exige uma investigação mais profunda, e essa urgência aumenta quando pensamos no tempo que temos para observá-lo. Ao se aproximar de seu ponto mais próximo do Sol, o 3I Atlas passará exatamente atrás do disco solar. Isso significa um apagão total nas observações, justo no momento em que ele poderia exibir a maior atividade cometária. Telescópios na Terra não poderão observá-lo. O Hubble não será capaz de captá-lo. Até mesmo o poderoso telescópio James Webb terá que evitar apontar para essa direção, sob o risco de danificar seus instrumentos. Para alguns, isso é apenas má sorte. Para outros, soa como uma manobra tática, como se o objeto estivesse programado para desaparecer de nossa vista, exatamente no momento mais crítico. Parece improvável, mas a física não mente. Uma alteração mínima em sua velocidade, de apenas alguns centímetros por segundo, seria suficiente para alterar lentamente sua trajetória ao longo dos anos. Se o 3I Atlas tivesse algum tipo de propulsão, mesmo que antiga ou passiva, esse tipo de ajuste seria totalmente plausível. Claro, até agora, não há provas de que isso esteja acontecendo, mas sabemos como procurar. O Hubble e o James Webb estão monitorando cada passo do 3I Atlas, analisando sua cauda e coma, capturando a luz refletida e procurando por assinaturas químicas que possam revelar sua verdadeira natureza. Se o 3I Atlas for realmente um corpo natural, antigo e inerte, ele ainda poderá nos ensinar mais sobre a galáxia do que qualquer outro cometa já estudado. Mas e se não for? E se a trajetória que vemos não for aleatória, mas sim cuidadosamente planejada? Nesse caso, poderíamos estar diante de algo muito mais antigo e deliberado do que qualquer coisa que já tenhamos encontrado. Por semanas, telescópios ao redor do mundo e no espaço permaneceram focados no 3I Atlas, tentando responder a uma pergunta fundamental: o que exatamente estamos observando? Ele se manteve mudo. Nenhum jato visível de gás, nenhuma cauda clara, nenhum indício de material sendo liberado, apenas um núcleo frio e maciço deslizando pelo espaço. Mas, à medida que se aproximou do Sol, as coisas começaram a mudar. Lentamente, uma coma difusa começou a se formar, uma tênue nuvem de poeira e gás, mas ainda assim, algo estava errado. Nos cometas, a radiação solar empurra as partículas para longe do Sol, criando caudas que se estendem no sentido oposto. No entanto, parte do fluxo de poeira do 3I Atlas parecia curvar-se em direção ao Sol, como se grãos mais pesados estivessem resistindo à força esperada. Essa estranheza levantou hipóteses sobre sua composição. Talvez o 3I Atlas fosse composto por algo muito mais denso que o habitual, possivelmente metálico, ou formado por partículas maiores que as encontradas na maioria dos cometas. Então, chegaram os dados espectrais, obtidos por instrumentos de alta resolução a bordo do James Webb e de observatórios terrestres como o Gemini South. O perfil químico que os cientistas começaram a montar era ao mesmo tempo familiar e inquietante: água congelada, poeira rica em carbono, silicatos e moléculas orgânicas. Nenhum desses elementos é incomum em cometas. De fato, são encontrados em muitos deles, mas havia um detalhe perturbador: esses compostos não eram recentes. Eles pareciam mais antigos que o próprio Sol, preservados em um estado quase intacto, como se tivessem sido mantidos em um cofre cósmico, protegido de radiação e calor por cerca de 7 bilhões de anos. Alguns desses compostos mostravam poucos sinais de desgaste por radiação ou variações térmicas. Os dados indicavam que eles nunca haviam se aproximado de uma estrela até agora. Outro mistério surgiu: havia um descompasso entre o brilho observado e o tamanho estimado do núcleo. A coma era estranhamente luminosa, mas o núcleo parecia menor do que deveria ser para gerar tal luminosidade. Isso levantou hipóteses ousadas. E se a superfície não fosse apenas reflexiva, mas extremamente eficiente em espalhar luz?
Talvez sua superfície fosse lisa, ou até mesmo tivesse uma casca artificial. Cada novo dado parecia complicar ainda mais o quebra-cabeça, criando mais perguntas do que respostas. A química, a luz, a trajetória, nada parecia se encaixar com os cometas que conhecemos. E então surgiu a questão mais perturbadora: de onde exatamente o 3I Atlas veio? As simulações de sua órbita indicam que ele se originou da direção do disco espesso da Via Láctea, uma região antiga, repleta de estrelas velhas e detritos primordiais, longe das regiões mais jovens onde planetas costumam se formar. Isso sugere que ele pode estar viajando há bilhões de anos antes de chegar até nós. Talvez seja um fóssil, um fragmento da memória da galáxia, preservado desde os primeiros momentos do tempo. Ou talvez seja outra coisa, um fragmento de tecnologia esquecida, uma sonda silenciosa, um observador que só desperta quando sente a luz de uma estrela. Nenhum cientista envolvido está correndo para afirmar que se trata de um objeto alienígena, mas lentamente a conversa está mudando. Não se trata mais de crenças, mas de possibilidades. O 3I Atlas está nos forçando a repensar nossos modelos e, nos limites deles, podem estar coisas que ainda não compreendemos. Logo, ele começará a se afastar. Primeiro, desaparecerá atrás do Sol, escondido por seu brilho intenso. Durante esse tempo, ele ficará fora do alcance de todos os telescópios, até mesmo os mais avançados. Quando reaparecer, semanas depois, estará mais frio, mais fraco e mais distante em sua rota de fuga para o vazio interestelar. O que restará serão apenas dados, espectros, imagens, gráficos, tudo impressionante, mas nada conclusivo, porque mesmo com as melhores ferramentas que já construímos, talvez jamais saibamos se isso foi apenas um cometa incomum ou algo deliberado. Talvez tenha sido projetado para se aproximar, mas não demais, para mostrar apenas o suficiente e nunca tudo. Talvez seja apenas uma coincidência estatística, um relicário natural vindo de um sistema distante, ou talvez não seja. E se a trajetória, a química, a ausência de sinais óbvios, se tudo isso apontar para algo artificial? Nesse caso, o 3I Atlas poderia ser o primeiro sinal que a humanidade já recebeu, não de uma civilização viva, mas de uma que desapareceu há milhões de anos. Ou pior ainda, de uma que ainda está aqui, observando em silêncio. Talvez o detalhe mais inquietante seja exatamente esse: a possibilidade de que nunca fomos o destino. A Terra pode ter sido apenas uma escala, um ponto de passagem na escuridão. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa: este momento importa. O 3I Atlas fez o que poucos objetos no cosmos conseguem fazer. Ele nos forçou a questionar o que achávamos saber, a ampliar nossa visão, a perguntar novamente: estamos realmente sozinhos ou apenas não estamos prestando atenção? Se você chegou até aqui, é porque está ouvindo, então deixe o seu sinal. Inscreva-se para continuar essa busca pelo desconhecido, porque no fim, o céu nunca esteve vazio. Ele apenas estava esperando que realmente olhássemos para ele, e agora talvez, finalmente, nós estejamos começando a ver.